Olá pessoal, estamos de volta aqui para a nossa segunda parte do nosso vídeo sobre correções, omissões e deturpações aqui em Mateus, né? Acréscimos em Mateus. Bom, antes de nós iniciarmos a segunda parte desse vídeo, já gostaria de pedir a vocês, pessoal, deixem aí o seu like, deixe o seu joinha no vídeo, compartilhe esse vídeo para outras pessoas para nos ajudar no engajamento aqui desse conteúdo, para que outras pessoas tenham também acesso a esse conteúdo e se inscreva no canal, pessoal. Se inscreva no canal, ative o sininho para vocês ficarem por dentro das novidades que são sempre colocadas aqui. No vídeo anterior eu comecei a falar sobre as deturpações do Evangelho de Mateus, provar aqui que não tem inspiração nenhuma dentro da questão da Bíblia, da composição da Bíblia. E hoje eu vim colocar aqui para vocês a segunda parte dessas omissões no Evangelho de Mateus, tá? Posteriormente, não por agora, mas posteriormente, eu vou estar fazendo os evangelhos, tá? A de Marcos está em andamento, vou fazer a de João, de Lucas, aliás, e de João depois. Então nós vamos fazer aí, no caso, um compêndio das deturpações que existem dentro dos evangelhos, tá? Principalmente os evangelhos que as pessoas gostam de fundamentar a sua doutrina, né? Como os ensinamentos de Jesus, né, que são a fundamentação do cristianismo. Nós vamos mostrar realmente se realmente existe fundamentação em muitas doutrinas que as pessoas colocam dentro das instituições religiosas. Dando continuidade aqui no capítulo 12, onde nós paramos, nós temos a seguinte narração. Então disse ao homem, estende a mão, estendeu-a e ela ficou sã como a outra. Nós temos o Códice Sinaítico e o outro manuscrito aqui, 892, está não revisado, omite a expressão ros e ale, como a outra. Jesus teria curado esse homem com a mão ressequida, porém, sua mão não teria ficado como a outra após a cura. Então, por que eles colocaram como a outra? Sua mão ficou sã como a outra. Quer dizer que se ele curou, quer dizer que a sua mão ela não ficou ali como a outra. Então, tem alguma coisa errada com esse milagre, não é? Então, esquisito, né? Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. A expressão calamon sintetrimenon, que é caniço esmagado, é omitida no Códice Bezai, tá? Então, cana quebrada, ela também é uma omissão, tá? É um acréscimo aí por copistas. Por isso vos declaro que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Alguns manuscritos acrescentam o pronome rimen, vós, após a palavra afetecetai, que será perdoada. Voz perdoada, né, no caso. Outros manuscritos vão acrescentar a locução tois antropóis aos homens, fazendo o versículo ficar da seguinte maneira: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens vós, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens, tá? Então seria aí, no caso, se referindo ali, ó, a questão que Jesus estaria dizendo que qualquer blasfêmia seria motivo para condenar todos os homens, ou seja, toda a humanidade. Por quê? Vai falar assim, ó, por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens vós, ou seja, a vós, no caso ali, os discípulos que ele está se referindo, tá? Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Então, ou seja, está falando que os versículos terminam, não será perdoado, né? A blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Só que aqui ele está falando que não seria perdoado aos homens. Então nenhuma blasfêmia seria perdoada aos homens. E aí, como que fica agora a salvação das pessoas, né? Então quer dizer que nem o pecado, nem no caso o sacrifício de Jesus seria capaz de extirpar os pecados, as blasfêmias? Porque é isso que Jesus está falando, né? Então, vamos lá. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Manuscrito Vaticano, não revisado, acrescenta a expressão ouc, após a locução ruiutu antropou, que é filho do homem. Isso significa que Jesus estaria dizendo que até mesmo as palavras ditas contra ele não seriam perdoadas aos homens, tá? Por quê? Porque assim, ó, olha o que ele vai falar assim, ó. Porque ele fala que o Códice Vaticano ele vai acrescentar a expressão ouc, que é não, após a locução ruiutu antropou, filho do homem. Então eu falo assim, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, então, ou seja, não ser-lhe-á isso perdoado. Então, ou seja, ele acrescenta esse não após essa expressão aqui, Filho do Homem, tá? Então, ou seja, quando ele fala aqui que uma pessoa
proferisse alguma palavra contra o Filho do Homem, que muitas pessoas atribuem contra o próprio Jesus, sendo o próprio Jesus, então nenhuma blasfêmia, nenhuma palavra dita contra ele seria perdoada. E aí, como que fica agora? Isso eles tiraram da sua Bíblia, né? Interessante, né? Que aquilo que é peculiar eles tiram da Bíblia. O que não é peculiar, que vai contra os ensinos deles, eles vão lá e tiram. Aquilo que não é, que é conveniente, eles deixam. Mas vamos lá, né? O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. A seguinte expressão, tescardias ao tu coração dele, que é colocada em algumas traduções em português, é um acréscimo conforme vários manuscritos, tá? Então, essa expressão assim, que fala do coração dele, do bom coração, do coração aqui, né? O seu coração, seria um acréscimo aí. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando-lhe falar-lhe. A seguinte expressão, zetontes autu lalesai, que é procuravam a ele falar, é um acréscimo conforme o códice sinaítico não revisado, que omite esta expressão, procuravam a ele falar. Então ninguém está procurando Jesus para falar nada ali. Então, ou seja, sem a parte final do verso, Jesus estaria falando à multidão e teria deixado sua mãe e irmãos do lado de fora, ou seja, fazendo acepção de pessoas. Porque ele não estaria nem dirigindo a palavra para eles que estavam lá chamando ele do lado de fora. Complicado, né, para um camarada que fala que tem que honrar pai e mãe e desprezar a mãe e os irmãos, né? A família, fica complicado. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem falar-te. Todo o verso é omitido em várias testemunhas, tá? Conforme até o códice sinaítico aí, não revisado. Capítulo 3, por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Alguns manuscritos e testemunhas, por exemplo, como Eusébio, vão acrescentar a seguinte expressão: vendo não veem, ouvindo não ouvem e não entendem em nenhum momento, tá? Outros vão acrescentar: prosseguiu e falou às pessoas dele, a tentativa de harmonizar com o texto da profecia de Isaías 6:9. Então alguns acrescentam essa questão, essa narração, né, para tentar harmonizar com os textos do Antigo Testamento, para denotar, parecer que o texto é inspirado, tá? Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, alguns manuscritos e testemunhas, manuscritos, por exemplo, como Jerônimo, ali acrescenta a expressão, o nome ali, Esaiel, que é no caso Isaías, tá? O vocábulo cosmon, que é mundo, é omitido em vários manuscritos e testemunhas como Orígenes e Eusébio. Alguns manuscritos trazem o nome do profeta e outros não. A evidência externa favorece a leitura seu nome. Se originalmente não havia nenhum nome no texto, vários copistas poderiam ter inserido o nome de um profeta conhecido. Outros leitores, por nunca terem ouvido falar de um profeta com esse nome, teriam colocado um nome mais familiar, como Isaías, né? Então alguns acrescentaram justamente pelo não conhecimento de alguns ouvintes. Então os copistas, eles deturparam, corrigiram, omitiram, tiraram, acrescentaram, tudo a seu bel prazer. Ou seja, e tem inspiração num processo como esse? Lógico que não, né, gente? Se fosse inspirado mesmo como as pessoas colocam, não teria nada disso. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Códice sinaítico não revisado e vai omitir a locução Rodê terismos sunteleia aionos estim, e a colheita fim de século é. Jesus ele não estaria falando aqui do final dos tempos ou fazendo alusão a isso, tá? Uma vez que essa consumação do século seja omitida, Jesus não estaria falando do fim dos tempos como as pessoas colocam aí. Nessa questão, principalmente do joio, né, e do trigo, que é uma parábola muito utilizada para falar do fim dos tempos. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O vocábulo panta, tudo é omitido no manuscrito de versões e testemunhas. Nós temos ali Orígenes, versão boaítica e o Códice Vaticano, tá? Jesus não estaria falando que o homem que encontrou o tesouro no campo vendeu tudo que tinha para adquiri-lo, como muitos pregadores da teologia da prosperidade gostam de utilizar esse texto para poder tentar arrecadar cada vez mais dinheiro das pessoas, né? Então, também é uma doutrina que vai caindo por terra aqui também.
Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. Alguns manuscritos, né, eles omitem a expressão iscuron, que é forte, né? Pedro teria tido medo de um simples vento apenas e não um vento forte. Então Pedro seria um medroso, porque ele não teria medo, não seria de um vento forte que soprou, mas de um simples vento que bateu uma brisa suave ali, tá? Sem essa expressão iscuron, né, que é forte. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. Alguns manuscritos, né? Nós temos aqui o Códice Bezae, versões da Ítala, versões manuscritos da Saídicos e manuscritos boaíricos. Acrescenta a expressão pantas, que é todos. Esse acréscimo tem o intuito de levar o leitor a acreditar que Jesus curou a todas as pessoas da multidão. Então esse acréscimo ele justamente é colocado para fazer as pessoas, os leitores, acreditarem que Jesus estava curando todo mundo, onde na verdade não estava curando todo mundo, não. Porque se ele estivesse curando todo mundo a todos, da forma que é colocado, então não existiria mais mazelas, doença no mundo, como a gente está vendo nos dias de hoje, né? E chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça pelo caminho. O Códice Bezae omite a seguinte expressão: mepote eklutosin ente rodô, que é para que não desfaleçam em o caminho. Então também é uma expressão omitida no texto, tá? Tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Alguns manuscritos vão trazer a expressão Magdala, né, que é Magdala, outros vão trazer Magdalan, que é Magdala, outros Magedã, né? E não se sabe ao certo aonde ficava esse lugar, até que se duvida que tenha existido, tá? Então esse lugar Magdala, ou Magdã, muitos duvidam dessa localização deste local. Vocês podem estar pesquisando tudo isso aí, tá bom? Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizei, havei bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Toda essa expressão, né? Olha só, tudo isso aqui, tá? Toda essa expressão aqui, ó. Aí começa lá, desde Hópsias até Dinaste, tá? Que aí, tendo a tarde chegado, dizer esse tempo bom e por aí se vai, né? Que é todo esse versículo aqui, para vocês verem, é omitido nos manuscritos, tá? Até o Orígenes, em alguns manuscritos, ele atestou que existia essas omissões. Então, essa questão aqui que Jesus estaria repreendendo supostamente os escribas e fariseus, essa repreensão nunca ocorreu, tá? Mas esta casta não se espere senão por meio de oração de Jesus. Esse versículo é o versículo chave utilizado por inúmeros pastores. É um versículo também omitido, tá? Por uma série de testemunhas, tá? É um acréscimo, tá? No texto. Não faz parte do texto original. Outro versículo também, porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido, também é omitido em vários manuscritos, tá? Principalmente o Códice Bezae e vários outros manuscritos, até o texto majoritário, tá bom? Para aqueles que gostam aí. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Essa expressão aí, se contra ti, é omitida nos manuscritos, tá? Então, ou seja, quando se fala aqui, estaria: se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Então, se ele pecar, não se ele estiver pecando contra você, mas se ele pecar, ou seja, em qualquer aspecto. Então, aqui seria totalmente diferente do que os líderes religiosos também ensinam. Eu, porém, vos digo que quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e quem casar com a repudiada, comete adultério. Vários manuscritos trazem a locução me epiporneia caigamese a lei poiei altem moikeutenai, que é não sobre relação ilícita e casar não realizar dele adultério. Outros vão trazer, além disso, palavra relação ilícita, realizar dele adultério. Além do mais, tem outros que vão trazer, além disso, palavra relação ilícita e casar não adultério. E alguns, ou seja, vão trazer no caso, exceto a causa do adultério, além da causa de fornicação, exceto por motivo de fornicação. Também, agosto, exceto pela causa de fornicação, exceto pela causa de fornicação. Então, ou seja, alguns manuscritos vão trazer todas essa questão. E quem que está certo? Lembrando lá de Mateus capítulo 5, ou seja, faz questão de um acréscimo. Toda essa... Você veja que todas essas variantes aqui é porque não se sabe ao certo se esse texto realmente fazia parte do texto original. Ou seja, não fazia, né? Conforme Mateus 5, não fazia. Então, ou seja, aí começaram a interpretar e cada um ali
deu ali a sua forma, né, de colocar no texto. Assim os últimos serão primeiros, os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, que é essa expressão. Poloigaesin kletoi holigoi de eclectoi. Muitos de fato são chamados, poucos os eleitos. É um acréscimo conforme vários manuscritos, tá? Pode ser Faimi, Codes Bezai e tantos outros aí, tá? Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Alguns manuscritos e testemunhas. Nós temos, por exemplo, com alguns pais das igrejas, como Marcião e Irineu, acrescentam a locução reto baptisma ego baptizomai baptistenai, que é e o batismo meu batizados batizar. Então, ou seja, é um acréscimo conforme todas essas testemunhas aí, tá? Ou seja, seria aí um acréscimo, tem algumas bíblias, né, principalmente como a Almeida Revista e Corrigida, que trazem toda essa expressão. Alguns manuscritos, por exemplo, como no Códice Bezai, eles vão acrescentar a seguinte locução. Olha só o que vai ter de acréscimo nesse verso aqui, ó. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20, 28. Olha o tamanho do acréscimo que tem por esses pais das igrejas aí, desses códices aí, aliás, por meio desses códices. Voz de procurar sobre pequeno e sobre grande jovem vir, entre de chamar. Não deitarem em os destacar-se local, momento honroso seu apareça e vem o mestre sala, diga você. Além disso, abaixo chegar a envergonhar e se deitar em o menos terra e contra entre menos, falar entre o mestre sala. Reunir além disso, acima está entre dele o lucro. Então tudo isso é acrescentado aí nesse verso, tá? Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Todo esse verso é omitido conforme vários manuscritos e pais da igreja como Orígenes e Eusébio, tá? Então, cheio de deturpação, tá, pessoal? Cheio de deturpação. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés, mãos e lançai-os fora. Nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes, tá? Alguns manuscritos e testemunhas vão trazer a locução: passar dele aos pés e pior, e colocar dele. Outros vão trazer amarrar dele os pés e o pior passar e colocar sobre. Qual que estaria correto? Quais seriam a gama de testemunhas corretas nesse caso aqui? Então não dá para se saber também. Mestre, Moisés disse: se alguém morrer, não tendo filho, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Códice Bezai, ele omite a expressão Tegunai Kautu, é a mulher dele. Então, ou seja, estaria se referindo a se casar, mas não com a mulher do falecido, mas se casar ali com qualquer mulher. E aí, no caso, o versículo ficaria: mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, no caso, ele está falando seu irmão, e suscitará descendência ao falecido. Não estaria se falando ali se casar com a viúva dele, tá? Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severos. Todo esse verso é omitido conforme essas testemunhas, tá? Então todo esse versículo aqui é omitido, está aí na sua Bíblia, considerada inspirada, inerrante palavra de Deus. Complicado, né? Para você ver que não tem nada de inspiração nesse processo de construção da Bíblia, tá, pessoal? Sobre isso eu tenho vários vídeos aí, sobre canonicidade da Bíblia, sobre a história da Bíblia Sagrada, os bastidores da Bíblia Sagrada. Vocês podem pesquisar aí para vocês ficarem informados sobre o tema. Por isso eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, uns matareis e crucificareis, e outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Manuscrito, no caso Bezai, né, o Códice Bezai, a versão do pai da igreja de Lúcifer, omitem a locução Kai hax autu mastegorsete entais sunagogas Rimon, e crucificareis e dentre eles açoitareis em as sinagogas vossas. Então, ou seja, todos esses pais esse pai da igreja, e no caso o Códice Bezai, eles vão acrescentar essa locução, vão omitir, aliás, essa locução aí, né? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. O vocábulo eremos, deserto, é omitido nas testemunhas. Então não ficaria nada deserto, tá? Nada deserto. Como então se colocado aí nos textos de Mateus. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. Alguns manuscritos e testemunhas, como Eusébio e Cirilo, omitem a expressão ali, ó, tes basileias, do reino.
Sem essas palavras, qual evangelho de Jesus estaria se referindo? Porque se não é o evangelho do reino, sem essas palavras do reino, então seria um evangelho. Mas qual é o evangelho que ele estaria se referindo? Porque não seria do reino. Ele estaria se referindo ali, no caso, a qualquer um que fosse pregado, será? Qualquer evangelho que fosse pregado diferente, né? Paulo fala do evangelho diferente, né? Muitas pessoas se apoiam nesse texto. Seria um evangelho diferente, ou seja, qualquer pessoa poderia chegar lá, eu vou pregar um evangelho diferente, e essa pessoa estaria certa? Então, pois é, fica aí também essas perguntinhas aí. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. O vocábulo fonê, que é sinal de trombeta, é um acréscimo conforme vários manuscritos, tá? O códice Bezai e a Ítala, eles vão trazer a locução. Primeiro de este vir e levantar a voz, cabeça, voz, porque aproximar e resgatar a voz, tá? Então, ou seja, essa expressão sinal de trombeta, que muitos falam que o arrebatamento vai acontecer com sinal de trombeta, etc e tal, isso é um acréscimo, ou seja, isso aí, no caso, é um mito, um folclore. Acrescentaram isso no texto, as pessoas estão acreditando que o arrebatamento vai vir uma trombeta, vai soar e todo mundo vai sumir, e na verdade isso não vai acontecer, tá, pessoal? Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Esse verso todo é omitido no Códice Sinaítico, não revisado. Mas a respeito daquele dia, olha, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai. A locução oide rohuios, nem o filho, é omitida nos seguintes manuscritos, tá? Então nem sequer, que fala aqui, ó, a respeito daquele dia, olha, ninguém sabe, nem os anjos do céu, senão o pai. Então, ou seja, não estaria falando nem no caso de Jesus, né? Não estaria nem citando ele, a questão, ele não saberia, se ele já não sabe, não saberia de jeito nenhum, tá? Então, ou seja, isso se, tirando essa expressão, tá? Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e é deixada a outra. Vários manuscritos e versões vão acrescentar aqui, ó, 2 sobre a maca em levar e em deixar. Então, algumas, você pode pegar algumas bíblias que tem justamente um que estiver sobre a cama, né, vai ser tomado e o outro vai ser deixado. Então, essa expressão também é um acréscimo aí, não faz parte da Bíblia. O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo, sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Manuscrito aqui, o Códice Vaticano, não revisado. E outro manuscrito omite a expressão Toadelphon mu, o irmão meu. Jesus não estaria chamando nenhum dos que fizeram bondade como seus irmãos. Então aqui você tira essa expressão irmãos, né, no caso aqui, ó. E respondendo lhe dirá, em verdade vos afirmo, sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, tá? A mim o fizeste. Então ele não estaria se referindo a esses pequeninos como irmãos dele. Muda todo o sentido dos textos, né? Duas palavrinhas que são tiradas, uma frase que é acrescentada, que é retirada, você veja que muda tudo. E tem pessoas falando que as variantes que tem na Bíblia, né, dos textos, não tem valor nenhum, né? Que não muda nada. Esses aí você pode correr fora desses que falam que não muda. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos, sabei que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. O Códice Bezai vai falar assim, ó, dele sabeis, né, que é essa expressão autu oidate, que é dele sabeis, no caso, essa questão que, ó, sabeis que, no caso, é omitida, tá? Então, no caso, ninguém deveria saber de nada. Então, os principais sacerdotes e anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás. Códice Vaticano não revisado vai omitir a expressão tulaon, do povo. Os anciãos reunidos aqui não representavam o povo, mas eram apenas homens idosos. Então, ninguém representava ninguém. Porque ali os evangelistas, né, de certa forma, eles tentam colocar que os líderes daquela época favoreciam o povo, representavam o povo, mas na verdade não representavam nada. Para tentar denotar os políticos, né, que crucificaram Jesus, mas na verdade quem crucificou foram os religiosos, que é o que acontece nos dias de hoje. Quando se fala algo, se prega algo diferente, né, ou seja, se demonstra informação diferente que talvez as pessoas antes não tinham acesso, começam a criticar, começam a menosprezar o trabalho das pessoas, só que na hora de apresentar algo melhor as pessoas não fazem, né? Aí fica complicado. Logo aproximando-se de Jesus, lhe disse, salve mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, para que vieste? Nisso, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Papiro 37 omite a locução do versículo 49 a 50, tá? Salve Rabi, beijou a ele, mas Jesus disse a ele. Então essa expressão é omitida no papiro 37. Naquela ocasião tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Alguns manuscritos trazem o primeiro nome de Barrabás, que é Iesus, tá? Barrabás também chamava Jesus, era Jesus Barrabás, tá?
Os copistas decidiram por omitir o nome para não levar as pessoas a notar que existiam mais de um Jesus naquele período. Então, ou seja, omitiram isso. Por que eles omitiram? Se omitiram, tinha aí caroço nesse angu, né? Então vocês podem pesquisar aí que vocês vão ver. Tem vídeo no meu canal aqui sobre a crucificação de Jesus, sobre a tumba de Jesus, tá? Aí vocês podem pesquisar aí para você ver aí que é a prova de que Jesus não ressuscitou, tá? Vocês podem pesquisar para vocês terem todas as informações em relação a esse assunto que já está mais do que enterrado e solucionado, tá? E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. É atestado em uma versão o nome dos ladrões, que era Zoatan e Cama. Outros nomes trazem como Dismas e Gestas, tá? Então alguns manuscritos vão trazer essa expressão e sempre as referências estão aqui para vocês, né? As abreviações de referência aqui. Aí temos as bibliografias aí, tá? Da onde eu estilizei todas as informações. Então fica aí esse vídeo para vocês, pessoal. Para vocês verem que não tem inspiração nenhuma e que existem sim deturpações dentro da Bíblia, tá? Então você veja que eu estou fazendo aqui só do Evangelho de Mateus. Tem vários outros vídeos meus aí sobre deturpações, muitas coisas que bagunçaram dentro da Bíblia, que as pessoas consideram como sagrado e inerrante palavra de Deus, mas aqui é só sobre o Evangelho de Mateus, tá? Não deixa, pessoal, curta o vídeo para nos ajudar no engajamento. Compartilha para outras pessoas, deixa nos comentários o que você achou desse conteúdo, deixa sugestões para próximos vídeos aqui. E pessoal, se inscreva no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades. Se você quiser este esboço e muitos outros materiais como cursos e tantas outras coisas para se aprimorar intelectualmente, você pode entrar em contato comigo, os meus contatos estão nas descrições. Eu agradeço a todos vocês, desejo muito sucesso e até a nossa próxima oportunidade.